Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes. Eu acompanhei todas as reuniões, todas as audiências públicas referentes a esse projeto. Cumprimento o líder do governo pela condução das audiências, pela chamada das audiências. Cumprimento também o senhor secretário Penito, que participou de todos os encontros, tanto as audiências públicas como alguns colégios de líderes, e foi muito atencioso, respondendo às dúvidas e atendendo todas as demandas. No entanto, eu sigo entendendo que o projeto não é bom, né? E respeitosamente vou explicar por quê. O projeto foi apresentado primeiramente como cumprimento de uma, vamos dizer assim, de um requisito federal, né, do marco do saneamento, para que São Paulo, primeiro, pudesse receber verbas para fins de universalizar tanto a distribuição de água potável como a recolha e o tratamento do esgoto. Né? Então, para que São Paulo pudesse receber essas verbas, seria necessário dividir o estado nas rurais, né? Que são essas regiões criadas por esse projeto. E, além dessa divisão ser necessária para receber essas verbas, o projeto foi apresentado com o argumento de que se o Estado de São Paulo não fizesse essa divisão por conta própria, a União estabeleceria esses cortes no nosso território. Então, houve um argumento, primeiro, orçamentário, financeiro, econômico, e um argumento, segundo, vamos dizer assim, de soberania, né, ou federativo. Vamos, né, nós, Estado de São Paulo, vamos fazer a divisão conforme os nossos critérios, para que a União não haja, né, em virtude do não cumprimento de um requisito que tem que ser observado até o meio desse ano, se eu não me engano, 15 de julho. Aí nós fomos para as audiências. Apareceram vários especialistas de entidades do Ministério Público, colegas deputados, cada um com a sua perspectiva, trouxeram as suas colaborações, indicaram especialistas. E quando eu levantei o argumento, na verdade, perguntei de onde é que viria esse tal dinheiro, né, para fazer a universalização do saneamento, o secretário respondeu que, na verdade, não há previsão de remessa de verbas federais, não há, e que essa universalização ocorreria por força da junção de municípios mais potentes, ou seja, mais capazes economicamente, com municípios mais vulneráveis. E que as obras necessárias para sanear seriam pagas pela própria prestação do serviço. Tá? Então, assim, deixa eu repetir para que fique claro. Quando o PL chegou, num dos encontros, o argumento era de que nós tínhamos que cumprir esse requisito, aprovar esse projeto até o meio do ano, fazer a divisão do território para receber verbas federais. Quando eu perguntei que verbas eram essas, de onde é que elas viriam, né, quais seriam os critérios para a utilização, o secretário disse não, né, houve uma má compreensão. Não tem verbas federais para serem enviadas depois da aprovação desse projeto. Na verdade, as obras, e todo mundo sabe que as obras de saneamento são caras, serão feitas com o pagamento do serviço prestado. Essa resposta não me convenceu. Porque se fosse verdade que o pagamento do serviço prestado seria suficiente para universalizar o saneamento no estado de São Paulo, e aqui eu falo mais de tratamento de esgoto até do que de distribuição de água, se fosse suficiente, nós não precisaríamos nem do projeto, já teria universalizado. Porque no estado de São Paulo, inclusive, é sabido que muitas residências pagam pelo tratamento do esgoto sem ter o esgoto tratado. Então, eu não consigo ver
potencialidade do pagamento do serviço, né, garantir a universalização do saneamento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não queremos que a União chegue aqui de maneira arbitrária e divida o nosso território. O problema é que o Estado, né, por meio deste projeto, também está dividindo o território de forma autoritária. Porque a verdade é que não há critérios. Né? Alguns colegas sustentaram, lastreados nos estudos do Ministério Público, que o critério deveria ser o das bacias hidrográficas. Outros colegas defenderam a questão geográfica, até porque, como se pretende, mediante esse projeto, garantir, vamos dizer assim, os municípios que são servidos pela Sabesp, né? E aqui não tem críticas, todo mundo sabe que eu sou uma defensora da Sabesp, mas como se pretendeu, mediante esse projeto, vamos dizer assim, garantir o que já é Sabesp, existem vários focos, né, de municípios que estão, vamos dizer assim, na tal da Urais Sudeste, né, que é atendida pela Sabesp, criando buracos no mapa da divisão. Então, de certa maneira, a divisão estadual, ela também foi arbitrária, porque se preservou o que era a Sabesp e dividiu, entre aspas, né, o resto, né, segundo o secretário, pensando num critério econômico-financeiro, unindo municípios mais pobres, municípios mais ricos, para que os mais ricos financiassem os mais pobres, né, por meio do pagamento do serviço. Então, os dois argumentos trazidos para casa, a meu ver, não se sustentam, porque a divisão também é sem critérios geográficos, hidrográficos, e a divisão feita não possibilita a universalização, porque por mais, entre aspas, ricos que sejam os municípios, eles não terão condições de bancar as obras que precisaram ser feitas no seu território e nos territórios dos municípios vizinhos. Além dessas questões mais palpáveis, né, tem um problema aí de sobreposição de autoridades, que eu tenho levantado não só neste PL, levantei a questão no PL dos distritos turísticos, provavelmente enfrentaremos quando debatermos as regiões metropolitanas. O Poder Executivo falha, né, e eu posso atribuir a culpa ao Poder Executivo, porque quando um deputado tenta fazer, o projeto é barrado porque se entende que é inconstitucional. Né? Até a gente na CCJ acaba seguindo a orientação, porque fatalmente o projeto não vai ter sucesso. Mas são muitos projetos que se sobrepõem. Divisão do Estado em distritos turísticos, divisão do Estado em regiões metropolitanas, em aglomerados, agora em rurais, né? Criação de uma série de conselhos, todos sobrepostos, né? As autoridades, as entidades interfederativas. Então, ficou um limbo de poder. Né? Não se sabe bem quem é que vai decidir, se são os municípios em conjunto, num conselho, vamos dizer assim, se é uma tal entidade interfederativa que se sobrepõe aos municípios. Não se sabe qual é a atribuição, a obrigação, as obrigações que o Estado de São Paulo, Poder Executivo. Estão me ouvindo? Cortou? Cortou? Não. Estamos te ouvindo sim, deputado. Estão me ouvindo, presidente? Sim, sim, estamos ouvindo bem. Ok, não é que travou para mim, perdão. Obrigada, presidente, obrigada. Não se sabe quais são as competências, as atribuições, as obrigações que o Estado de São Paulo terá, Poder Executivo, nesta universalização do saneamento. Eu tenho medo de nós aprovarmos esse projeto, né? Não ficou claro para mim bem com qual finalidade, e aí, quando chegar 2030, né, quando chegar a hora de, vamos dizer assim, prestar contas,
dizer, olha, nós não temos culpa, nós fizemos a nossa parte. Né? As entidades interfederativas, as autoridades previstas no Estatuto da Metrópole, no marco do saneamento, ou no PL aprovado pela Assembleia, elas aqui não cumpriram o seu papel. Então, existem muitos buracos nesse projeto. Eu perguntei para o secretário, né, e aqui quero deixar bem claro que, diferentemente de vários colegas que são resistentes a esse projeto, todos sabem que eu não tenho nenhum problema com a iniciativa privada. Né? Eu não tenho nenhuma objeção em concessões, privatizações, né, contratações, desde que sejam bem feitas. Eu perguntei para o secretário, eu falei, este projeto está sendo pensado para fins de concessão, para fins de privatização? Porque alguns colegas levantaram essa tese de maneira, vamos dizer assim, crítica. Eu não critico, porque eu acho que é a iniciativa privada que tem dinheiro para a gente universalizar o saneamento. O problema é que o projeto nem foi pensado para uma coisa nem para outra. Porque quando eu perguntei isso para o secretário, ele disse, de maneira nenhuma, doutora. Não é nosso objetivo. Não é nosso objetivo privatizar nem conceder. Não sei se ele estava respondendo especificamente sobre a Sabesp, ou se estava falando no geral. O que ficou muito claro nas nossas audiências públicas é que não existe um dia seguinte a esse projeto. Eu fico muito preocupada toda vez que o executivo manda um projeto para casa, aparentemente para cumprir tabela, sem ter um dia seguinte do projeto. E isso vem acontecendo. Então, assim, às vezes a gente vai para a audiência pública, não é para entender o que está escrito, né? A gente sabe ler, a gente entende o que está escrito. É saber o seguinte, tudo bem, em aprovando isso aqui, o que é que o governo do Estado vai fazer, né, para implementar? Então, por exemplo, hoje nós estamos debatendo o projeto do saneamento. Chegou hoje na casa um projeto pedindo autorização para que o Poder Executivo realize empréstimos da ordem de quase 6 bilhões de reais. São 5 bilhões internamente e mais uns tantos milhões de dólares externamente. Para infraestrutura, para tecnologia. Eu fiquei pensando, será que é para obras de saneamento? Né? E o Estado vai fazer essas obras independentemente dessas entidades interfederativas? Eu gostaria de ver um plano, sabe? Um plano, no mínimo, de médio prazo. E não apenas um projeto para cumprir, vamos dizer assim, tabela, cumprir o prazo do marco do saneamento, impedir que a União venha aqui nos dividir. Está faltando planejamento. Eu venho percebendo isso em vários projetos, desde o PL 01, que nós autorizamos tantas coisas e depois não aconteceu nada. Então, uma dificuldade muito grande de implementação do que se manda para essa casa. Os projetos, eles precisam se comunicar. Não dá para a gente aprovar uma divisão do Estado sem clareza de qual vai ser o dia seguinte, aí daqui 2 semanas autorizar um empréstimo de 6 bilhões, sem saber exatamente quanto desse dinheiro vai ser aplicado em saneamento. Então, como o governo tem muita... E aí eu respeito todos os meus colegas, o voto dos meus colegas, não estou aqui de maneira nenhuma constrangendo ninguém, mas como o governo tem eles aprovando projetos que, no fim, não são bons para a população, porque não existe uma cobrança da qualidade do projeto, da qualidade não só da redação, da qualidade técnico-jurídica, mas da qualidade de potencialidade de implementação. Então, eu realmente vou obstruir o projeto. Quando o governo tiver quórum, e eu sei que vai ter quórum, eu vou votar, porque é o que tem acontecido sempre. Eu, Janaína Pascoal, vou votar contrariamente ao projeto. Já manifestei essa minha posição na bancada, Sei que tem colegas que, em regra, da minha bancada, votam com o governo, e eu sempre os respeitei,
E, como sempre, vou deixar minha bancada livre, porque é da minha natureza e da natureza do próprio grupo, do próprio partido. Mas esta é a minha posição. Pedindo encarecidamente para o bem de São Paulo que o Poder Executivo cuide, né, ao mandar projetos para esta casa, de já apresentar o que será o dia seguinte à aprovação. Muito obrigada, senhor presidente.